você vai saber o que é realmente alimento transgênico. Venha. A senhora sabe o que são alimentos transgênicos? Não sei. Você sabe o que é o tesão? Fala o documentário. É um documentário, por favor. Significa tesão. Moço, não sei dizer não. Eu sei o que são alimentos transgênicos. Alimentos transgênicos são alimentos geneticamente modificados. Bom, parece até estranho falar assim, mas os alimentos transgênicos são aqueles organismos geneticamente modificados. E eles têm sido cada vez mais popularizados nas nossas refeições, principalmente no setor agrícola global. Essas modificações buscam melhorar a qualidade do alimento, como resistência a doenças, maior rendimento e melhor qualidade nutricional. Mas o que é de fato esses alimentos transgênicos e como eles podem impactar a nossa vida? Nesse documentário, vamos explorar o que significa modificar geneticamente alimentos, como funciona e os impactos que podem gerar na nossa saúde e no meio ambiente. Bom, os transgênicos, eles são organismos geneticamente modificados, né? Que é quando a gente tem um gene exógeno, ou seja, de uma outra espécie, incluída no DNA da nossa planta transgênica, por exemplo, né? Em geral, a gente identifica um gene de interesse, que pode ser, por exemplo, um gene de resistência à seca, né? Se a gente estiver pensando aí em plantas transgênicas. E esse gene, que é uma sequência, né? Um código ali que vai codificar uma proteína, ele vai ser extraído e multiplicado várias vezes por uma técnica chamada PCR, né? Que é uma técnica em que um pequeno trecho de DNA ele pode ser multiplicado, que é a técnica em reação de cadeia polimerase, que envolve uma série de enzimas ali, numa reação em que a gente vai ter diversos genes multiplicados para que eles possam ser, então, implantados na nossa planta de interesse. Existem várias técnicas, né? Mas eu vou chamar a atenção aqui de uma técnica muito utilizada em engenharia genética, que é a partir de uma bactéria chamada Agrobacterium tumefaciens. Essa bactéria é uma bactéria de solo, e essa bactéria ela tem um papel de transportar um pedaço do seu DNA para as plantas. E isso causa uma doença, inclusive, nas plantas, né? Uma espécie de tumor, e essas plantas começam a ter um crescimento exagerado das células. Sabendo disso, né, a biotecnologia e a engenharia genética utilizou dessa estratégia dessa bactéria para que ela pudesse transferir outros genes, né? E não o gene da doença. Então, essa bactéria, ela hoje é bastante utilizada na transgenia. Então, hoje, se retirou esse pedaço, né, de DNA, vamos dizer assim, que a gente chama de tDNA, né? Que é o DNA de transferência, o TB de transferência, e se colocou um outro gene, né? Os genes que você tem interesse de transferir para a planta, que vai virar uma planta transgênica. Então, hoje, essa bactéria tem um papel muito importante. Então, se você tem interesse, por exemplo, de produzir um transgênico que é mais resistente à seca, você vai colocar nessa bactéria, né, no DNA circular da bactéria, o gene da resistência à seca, por exemplo, e essa bactéria, naturalmente, porque ela é até conhecida como engenharia genética natural, naturalmente ela vai transferir esse DNA para a planta, né? Então, isso é bastante promissor dentro dessa área. E uma coisa importante é que a transgenia ela só é possível porque o DNA ele é universal, né? Ou seja, todos os seres vivos, né, que tem lá o DNA dentro do seu núcleo, ou não, né, no caso das bactérias, que o DNA está solto no citoplasma, eles têm o DNA tem a mesma composição química, né? Então, esse cortar e colar, vamos dizer assim, ele só é possível por isso, né? Por conta dessa universalidade. Bom, além dessa técnica, né, que é amplamente utilizada, da bactéria Agrobacterium tumefaciens, a gente tem outras técnicas, como, por exemplo, o microagulhamento e o bombardeamento.
que é uma introdução mais direta, né, desse gene de interesse no DNA da planta. No entanto, todas essas técnicas de transgenia, que é quando você introduz esse gene exógeno, né, no DNA, ele vai passar também por um processo de cultura de tecidos, né, que é uma outra técnica que está atrelada à produção dessas plantas transgênicas, que é quando parte da planta que foi ali transformada, vamos dizer assim, ela vai dar origem a uma planta, né, de fato. Então, existem explantes, né, partes das plantas que são cultivadas in vitro, né, no laboratório, com meio de cultura específico, para que aquela planta tenha nutrientes e condições de se desenvolver, até que ela seja, por exemplo, testada em solo, né? E aí a gente geralmente faz isso num local controlado, como caso de vegetação, parecido com o que a gente tem aqui no campus, né? Embora a nossa não tenha controle de temperaturas, mas, em geral, nos laboratórios que produzem transgênicos, essas casas de vegetação têm um controle mais rigoroso, né? Então, essas plantas, depois do laboratório, elas são testadas em solo. E aí, esse processo de transformação, né, até que essas sementes, por exemplo, possam chegar a uso comercial, elas passam por outros processos, passam por testes, né, de toxicidade, alergenicidade, as aprovações dentro das agências, aí, como a Anvisa, por exemplo, até que uma semente transgênica possa chegar, né, a ser comercial e chegar a ser vendida para os produtores, né? Então, é um processo que inicia no laboratório e que, em geral, ela vai passar por outras empresas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a Embrapa, que é uma empresa pública, né, também, que vai produzir diversos transgênicos e vai fazer vai acompanhar todo esse processo, né, de aprovação de novas variantes, aí, de novas variedades, vamos dizer assim, ou cultivares, como a gente costuma chamar. Agora, falando de moléculas orgânicas, existem dois tipos de moléculas que estão presentes em todo o processo de alimentos transgênicos. A primeira molécula, a que está mais presente, é o DNA, já que todo o processo envolve a manipulação genética de um organismo, ou seja, a introdução de um gene de uma espécie em outra. O DNA ele é chamado de ácido desoxirribonucleico porque ele é uma molécula formada por cadeia de nucleotídeos contendo açúcares desoxirribose, grupos fosfato e bases nitrogenadas. A desoxirribose é uma variante do açúcar ribose, que é um componente dos ácidos ribonucleicos. A presença de grupos fosfato propõe à molécula propriedades ácidas, e daí vem o termo ácido em seu nome. Nessa imagem é ilustrado uma única fita de DNA, que é uma sequência linear de nucleotídeos que compõem a desoxirribose, grupos fosfatos e bases nitrogenadas. Ela mostra como esses nucleotídeos eles estão conectados em uma única fita e, eventualmente, ele se conectará com a outra formando a dupla hélice. O DNA ele é composto por 4 tipos de nucleotídeos, cada um contendo uma das 4 bases nitrogenadas, a adenina, a timina, a guanina e a citosina. A sequência dessas bases ela é responsável pela informação genética contida no DNA e é transmitida de geração em geração. Agora, com essa imagem é exemplificado como as duas fitas do DNA elas são conectadas por meio de pontes de hidrogênio entre essas bases complementares, formando a clássica estrutura de dupla hélice do DNA. Além disso, ela destaca o padrão de pareamento das bases, que é fundamental para a replicação e função genética. A segunda molécula é a proteína. Nos alimentos transgênicos, as proteínas elas desempenham um papel muito importante, afinal, elas são os produtos finais dos genes modificados. Ao introduzir genes do DNA de um organismo, estamos especialmente modificando quais proteínas elas serão capazes de produzir. As proteínas elas são moléculas muito longas, que a gente chama de polímeros. Elas são formadas por subunidades ou monômeros, que são os aminoácidos. Os aminoácidos eles são como blocos das construções das proteínas. Os aminoácidos eles são constituídos por um agrupamento amina e um carboxila. Esses monômeros eles unem uns aos outros, formando o que chamamos de ligação peptídica. Na imagem acima, a gente vê 2 grupos amina e 2 grupos carboxílica. Cada aminoácido ele possui um radical que dá a eles propriedades únicas. A parte inferior da imagem ilustra a ligação entre esses aminoácidos, formando essa ligação peptídica. E isso acontece quando o grupo carboxila e um aminoácido eles se unem, o que acaba liberando uma molécula de água. E essa formação ela é fundamental à formação de proteínas, porque são essenciais em diversas funções do organismo.
E aí, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades dessas moléculas? Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o DNA. O DNA tem uma grande capacidade de armazenamento, porque ele tem todas as instruções sobre o funcionamento, o desenvolvimento e reprodução do organismo. Ele é muito estável devido à sua estrutura em dupla hélice e porque ele tem as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Bom, essa estabilidade é muito importante para que o material genético seja armazenado ao longo das gerações. Além disso, o DNA tem a capacidade de se replicar de forma muito precisa antes da divisão celular, garantindo que as células filhas recebam o material genético de forma muito correta. Apesar dessa estabilidade que o DNA tem, ele pode sim sofrer mutações, seja durante a replicação, por erros durante a replicação ou por fatores externos. Essas mutações são a base da evolução e elas podem ser induzidas artificialmente em organismos transgênicos para mudar as características. Bom, já as proteínas têm uma estrutura flexível e complexa, o que determina que elas têm funções muito específicas no organismo. As interações dos aminoácidos com as proteínas, determinam as suas formas e, consequentemente, suas funções. Elas podem catalisar reações, podem dar estrutura ou transportar substâncias. Muitas proteínas aceleram reações bioquímicas sem serem consumidas no final do processo. Além disso, elas são muito sensíveis a transformações do ambiente, como mudança de temperatura e o pH, que podem desnaturá-las, afetando suas funções. Eu acredito que o receio sobre os alimentos transgênicos está relacionado mais com uma falta de informação. Porque todos os alimentos eles têm a mesma composição, né, em termos de genético, por exemplo, de base nitrogenada. Então, no organismo acaba que isso tudo é digerido, decomposto, né? E se torna o mesmo tipo de material ali durante o processo de absorção. Na verdade, eu acho que falta esclarecer assim, um pouco para os dois lados, né? A população, na verdade, ela não entende o que é um alimento transgênico. E, na verdade, também, o alimento transgênico, ele não só... ele traz muitos benefícios, né? E não que a população hoje conhece o alimento transgênico como causador de malefícios, né? De impactos negativos na saúde e tal. Mas não é exatamente assim. Então, eu acho que se nós esclarecêssemos os benefícios do alimento transgênico, isso seria vantajoso para o produtor, né? Já que poderia aumentar o consumo de alimentos transgênicos, por exemplo. Não acredito que os alimentos transgênicos possam causar mal à saúde, porque hoje em dia nós temos muitos alimentos, né, que são enriquecidos com minerais, vitaminas. Tem alguns alimentos que são produzidos que têm maior resistência a praga e doenças, que são utilizados menos agrotóxicos na sua produção, por exemplo. Tem também alguns fármacos que são produzidos por organismos transgênicos, né? Alguns antibióticos, por exemplo, a própria penicilina, né? É uma substância transgênica, né? Que é utilizada aí na saúde. Então, os transgênicos eles não fazem, assim, como é amplamente conhecida, né? Não só mal à saúde, né? Mas tem uma série de vantagens também. Bom, os alimentos transgênicos, eles trazem benefícios porque eles são uma modificação genética, para que possam resistir a pragas e reduzir o uso de pesticidas nas lavouras. Bom, além disso, eles podem crescer mais rapidamente e se adequar a situações climáticas antes que eram consideradas inadequadas. Também é possível enriquecer os alimentos com nutrientes extras, como as vitaminas, o que pode acabar com a desnutrição em algumas regiões do Brasil. Agora, falando sobre os riscos, as plantas transgênicas são alteradas para resistir a pragas, mas isso pode prejudicar o meio ambiente, quando os insetos que comem essas plantas podem ficar mais fortes e difíceis de combater. Essas plantas podem cruzar com plantas normais e mudar as espécies de forma indesejada. Outro risco que está relacionado aos alimentos transgênicos é na questão econômica, quando grandes empresas controlam essas tecnologias para criar esses alimentos, o que pode prejudicar pequenos agricultores que têm dificuldade para competir com essas corporações. Além de que o uso de sementes transgênicas muitas vezes exige o uso de produtos químicos específicos, o que pode aumentar os custos de produção e o impacto ambiental.